Olá, meus queridos alunos, aqui é a professora Fabiane, professora de ciências, né? E a gente vai estar relembrando alguns conteúdos que foram falados em sala de aula por conta, né, dessa quarentena, de estar em isolamento social. Eu vou fazer esses vídeos para vocês estudarem em casa, então peço que vocês tenham muita dedicação, que vocês vejam os vídeos, não só meu, mas de todos os professores que estão se dedicando para fazer isso, para que vocês tenham acesso ao conteúdo em casa. Tá? Então hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre ecologia, né, os conceitos em ecologia. E o que é ecologia? A ecologia é uma área da ciência que vai estudar o quê? A relação dos seres vivos entre si e desses seres vivos com o ambiente. Então, relação dos seres vivos entre si e a relação dos seres vivos com o ambiente. Mas vamos relembrar, a gente falou em sala de aula, quem são os seres vivos, né? E quem são os fatores do ambiente. Os seres vivos são os fatores bióticos, né? Sem um azinho aí na frente. Os fatores bióticos. Então, quem são os seres vivos? A gente já falou em sala, né? Nós, seres humanos, somos seres vivos. Os animais, as plantas, os fungos, as bactérias, todos esses são seres vivos, né? O vírus, que é aí coronavírus, que a gente tem falado muito, ele é colocado à parte, né? Porque ele não tem célula. E todos os seres vivos são formados por célula. Como o vírus ele é acelular, ou seja, ele não tem célula, ele é colocado no grupo à parte, tá? E quem são os fatores abióticos, que são os fatores do ambiente? Luz, luminosidade, temperatura, calor, frio, água, vento, ar, né? Todos esses são fatores do ambiente. Então a ecologia, ela vai estudar a relação desses seres vivos que a gente falou entre si e com o ambiente. E aqui eu coloquei para vocês alguns conceitos em ecologia. Biosfera, que é todo local onde existe vida. Bio significa vida, né? Então biosfera é todo local onde existe vida, na forma que for. Biodiversidade é a variedade de organismos vivos encontrados naquele local, né? Bio, como eu falei, vem de vida, diversidade é a variedade de organismos vivos encontrados naquele local. Essa biodiversidade, ela pode ser de diferentes espécies, né? Que a gente vai chegar aqui e vou dizer o que é espécie, ou até dentro da mesma espécie a gente tem uma variedade de organismos, né? Nós somos da espécie humana, mas nem por isso nós somos todos iguais. Nós somos da mesma espécie, mas temos a nossa variedade. Somos diferentes. Então isso é biodiversidade. Habitat é o local da natureza, do ambiente, onde a espécie vive. É o local onde a espécie vive. E o nicho ecológico é o que ele faz naquele local. Quais são os alimentos, como ele caça, como ele se alimenta, qual é a forma de reprodução dele. Tudo isso é nicho ecológico. Então, o habitat é onde ele vive, onde ele está na natureza. E o nicho ecológico é o que ele faz naquele ambiente. Espécie, então, são organismos muito parecidos, né, aparentados, muito próximos, e eles podem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Férteis é que também podem gerar outros filhotes, descendentes, tá? Então, espécies são organismos muito próximos, muito aparentados, que podem se reproduzir e gerar descendentes férteis, descendentes que também vão gerar outros descendentes. E aqui eu coloquei para vocês a ordem, né? A organização dos seres vivos, dos níveis, né, de organização dos seres vivos. Começando com o indivíduo, que é a mesma coisa que o organismo. Indivíduo é aquele único ser. Indivíduo é porque é individual. Aquele único ser é o indivíduo. Então, cada ser que existe, ele é um indivíduo dentro desse ecossistema. Indivíduos que vivem no mesmo local e são de uma mesma espécie,
eles constituem uma população. Então, população são indivíduos de uma mesma espécie que vivem no mesmo local. Já comunidades são grupos de populações. Então, eu tenho populações diferentes que vivem no mesmo local. E isso tudo vai formar o ecossistema. Lá no ecossistema é onde vão ocorrer essas relações que eu falei, dos indivíduos entre si, né, dos seres vivos entre si e dos seres vivos com os fatores do ambiente. Tá? Então, quando o jacarezinho ele tá lá pegando sol, ele tá se relacionando com o fator do ambiente. Por quê? Porque ele quer se aquecer. Então, ele tá lá no sol porque ele precisa se aquecer. Então, isso é uma relação, né, de um ser vivo com o fator do ambiente. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou estar sempre mandando outros vídeos. Qualquer dúvida a gente vai tentando tirar, vocês vão acessando a escola de alguma maneira. Qualquer dúvida a gente está aqui para ajudar vocês nesse período. Beijo!